Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. União Barbarense, Nacional, Taquaritinga e Joseense saíram na frente nos jogos de ida das quartas de final da Série A4 do Campeonato Paulista. Todos aconteceram ontem, no sábado, dia 29 de março, e vamos lembrar que na Série A4, 2 resultados iguais não leva para os pênaltis. Nós não temos pênaltis na Série A4. 2 resultados iguais faz com que o time que tem melhor campanha se classifique. Então todos os times que jogaram fora de casa, 3 venceram. União Barbarense venceu o Colorado em Caieiras. Agora em Santa Bárbara do Oeste pode perder até por 1 gol de diferença que se classifica. O Colorado só se classifica se ganhar por 2 ou mais. Nós não temos pênaltis. Mesma coisa Nacional e São Caetano. Só que o Nacional, jogando em casa, meteu 3-0 no São Caetano. São Caetano, que joga por 2 resultados iguais, vai ter que fazer pelo menos 3-0 para se classificar. Um detalhe, olha a várzea que se transformou o São Caetano. O Carlinhos Alves foi demitido ontem, técnico do São Caetano. Tomou 3-0 lá, tinha melhor campanha, tinha tudo, tem artilheiro do campeonato. Mandaram embora e agora vão contratar um treinador que possa devolver os 3 gols de diferença na semana que vem. Que várzea, gente! Que várzea São Caetano. Taquaritinga foi jogar em Araçatuba e ganhou por 1-0. Agora, em Taquaritinga, ele pode até perder por 1 gol de diferença que se classifica. O Araçatuba vai ter que fazer 2 ou mais gols. Percebam? E em Jundiaí, o Joseense abriu 2-0 em cima do Jundiaí. Rapaz, eu vou explicar, mas a arbitragem ajudou o Paulista. O primeiro gol do Paulista foi uma vergonha. Falta no goleiro. O segundo eu achei que teve uma falta também, que depois cruzou, mas enfim. O Paulista não tem nada a ver com isso, mas a arbitragem... Paulista 2, Joseense 2. O Joseense joga por 2 empates. Tem melhor campanha que o Paulista. Não joga em São José dos Campos, mas ele joga em Taubaté. Agora, no jogo de Taubaté, o empate classifica o Joseense. O Paulista só se classifica se vencer o Joseense fora de casa. Vou falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, para cada novo vídeo você vai ser avisado. Por exemplo, hoje eu já fiz vídeos da Série A3, né? Já fiz vídeos da Série A2, tá tudo lá para você. Só você ir na playlist, tal, escolher e você já vai ver todas as situações. No caso da 2, nós já temos os 2 finalistas que subiram para o Paulistão. O Primavera e o Capivariano. Vão se enfrentar em 2 jogos, vão disputar o título, mas os 2 já estão no Paulistão do ano que vem. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, como a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, tudo ali para a gente bater um papo, certo? Então, vamos começar então com os ficha técnica. O primeiro jogo de ontem foi às 10 da manhã na cidade de Caieiras, Colorado, Caieiras 0, União Barbarense 1. Foi um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O gol só foi sair aos 48 minutos do segundo tempo com o Ebert. Só aos 48 do segundo tempo. Bom, vamos lá. Colorado jogou com Kurtz, Caieiras, Calil, Rafael Freitas e Atirson, David Lima, Rian, depois João Vitor, Misael, depois o Arcan, Marquinhos, Dudu, depois Derek e o Guilherme Lobato, que foi expulso. O Vagnão é o técnico do Colorado. União Barbarense ganhou por 1-0, Ivo Ricardo, Masterson, Pedro Lima, Vitor Felipe e Wesley. Natan Índio, depois Giovani, Chicota, depois o Ebert, que fez o gol, Messias, depois o Marcos, Lucas Lotto, depois o Danilinho, Vitor Zaga, depois o Fabrício e Daniel. O técnico é o Rafael Pereira. Aliás, o técnico do União Barbarense, o Rafael Pereira, foi campeão dessa Série A4 no passado pelo vizinho Rio Branco. Agora pode fazer o feito de novo, hein? Segundo campeonato, que a Série A4 começou o ano passado, e ele pode até conquistar o segundo título, por que não? Bom, no primeiro tempo, o que nós podemos falar de útil? Foi um jogo muito disputado, muita choque, muita dividida de manhã,
calor demais, aquela coisa toda que a gente conhece. E eu entendo que é um time mais jovem, o do Colorado, e um time um pouquinho mais experiente, o União Barbarense. O Dudu do Colorado Caeiras obrigou o Ivo Ricardo a fazer uma boa defesa com 2 minutos de jogo. Depois foi a vez do Daniel quase fazer o gol do União Barbarense. 25 minutos, o Caeiras cruzou e o Guilherme Lobato quase marcou, porque o Ivan Ricardo, mais uma vez, o goleiro do União Barbarense, fez uma grande defesa. E essas 3 jogadas foram as melhores do primeiro tempo. No segundo tempo, o União Barbarense, tocando a bola, veio para cima. Com 2 minutos de jogo, o Messias lançou o Lucas Lotto. E ele bateu o Will Kurtz, o goleiro do Colorado, fez grande defesa. Aí teve um escanteio que o Masterson cruzou, lateral direito. O Pedro Lima, de voleio, chutou. O goleiro do Colorado espalmou, a bola bateu no travessão e quase o União Barbarense fez. Até que chegou aos 36 minutos, num jogo que estava disputado lá e cá, o Guilherme Lobato deu uma abraçada no rosto do Vitor Felipe. Não tem o que reclamar. Foi expulso o artilheiro do Colorado. E aí o jogo ficou naquele chove não molha. Tudo indicava que ia terminar 0-0, até que veio um escanteio aos 48 minutos, a zaga desviou e o Ebert tinha entrado no segundo tempo, fez o gol da vitória do União Barbarense, aumentando ainda mais a vantagem do União. União agora vai jogar, cadê os jogos? Aqui, ó. União agora vai jogar no próximo sábado, 5 de abril, 15 horas em Santa Bárbara do Oeste. Não, minto. 3 jogos são às 3 horas do sábado. O único jogo no domingo é o do União. União Barbarense vai jogar domingo, atenção torcedores, esquece o que eu falei. União Barbarense agora vai jogar domingo em Santa Bárbara do Oeste contra o Colorado, domingo, 10 horas da manhã. Ele pode empatar, ele pode perder por um gol que ele se classifica. Nem vou falar de vitória, que é óbvio, se ele vencer, se classifica. Mas ele, além da vitória, ele joga pelo empate e joga pela derrota. Derrota de um gol de diferença, ele se classifica. Não tem pênaltis na Série A4. O Colorado Caeiras só vai se classificar se ganhar por 2 ou mais no tempo normal. Certo? Essa é a situação, então, de Colorado e União Barbarense. Vamos para o segundo jogo ontem, 15 horas. Acompanhei esse jogo aqui no computador, rapaz. Que passeio do Nacional. Primeiro tempo. Vamos colocar a fichinha técnica primeiro? Nacional 3, São Caetano 0. Luizão, Felipe Brian, depois o Cauã, César Augusto, Renan e Lucas Roberto. Rômulo, João Braga, Daniel Costa, depois o Kleber Balotelli, que fez um dos gols. Ronald, Gustavo Índio, o Nicolas, que saiu machucado no primeiro tempo, para a entrada do Guilherme, o Tuca Guimarães. No time do São Caetano, do Carlinhos Alves, que foi demitido no vestiário. Olha que vergonha. Vinícius Ferrari, Di Bonito, Everton Dias, Amaral e Leandro Gonçalves. Depois entrou Matheus Jatobá. Miguelzinho, Luiz Henrique, Valber, Fábio Azevedo, o artilheiro, entrou Nicão, Espanhol e Vitinho. O Amaral fez gol aos 46 do primeiro tempo. Amaral contra. Gustavo Índio, o artilheiro, fez 2-0 no segundo tempo aos 19 e o Kleber Balotelli aos 24 fez 3-0 para 378 pagantes. Deixa eu só falar os pagantes, 225 pagantes só lá em Caieiras, 4 mil de renda, só 225 pagantes. E aqui 378 só também na Comendador Souza aqui na capital. O que a gente pode falar do jogo? Primeiro tempo, gente, por incrível que pareça, o jogo foi ruim no primeiro tempo. Muito ruim, muito disputado, aquelas pegadas e tal, mas nenhuma grande defesa do goleiro, poucas sinalizações. Pega, aquela coisa que a gente sabe de jogo difícil, né? Até que uma jogada ensaiada do Nacional aos 46, tá? 46. Uma jogada ensaiada do Nacional, bola na área, o Amaral acabou marcando contra. Bom, beleza, acabou o primeiro tempo assim, jogo fraco,
mas o Nacional, com um gol contra, vai para o vestiário, podendo festejar a situação. Veio o segundo tempo, cara, irreconhecível São Caetano. Foi 3-0, se fosse 4, 5, irreconhecível, né? O São Caetano, em desvantagem, falou, bom, penso eu, né, assistindo o jogo, eu jogo depois qualquer vitória em casa, tranquilo. Ficou ali na boa, não tentou atacar, não tentou atrás de... Ficou aquele jogo morno. E aí o Gustavo Índio foi lançado, o atacante foi lançado, o goleiro saiu, ele bateu fraco na bola, era uma bola defensável, e achei que o goleiro aceitou. O Vinícius Ferrari, porque assim, é verdade que o jogador foi lançado, ganhou na corrida da zaga, saiu na cara do goleiro e bateu. Bateu na mão do goleiro. Só que passou 2-0. Aí o São Caetano ficou em crise, tentou sair, o Nacional aproveitou um chute, o goleiro espalmou, o goleiro Vinícius Ferrari espalmou, e o Kleber Balotelli veio e só empurrou a bola, fez 3-0 com 24 minutos no segundo tempo. Aí foi aquela coisa de desespero, São Caetano de qualquer jeito, inteligente, o Nacional passou a trocar passes, valorizar a posse de bola e tal. Numa bola parada, numa cobrança de falta ali no finalzinho, achei que o técnico realmente errou quando ele tira o Fábio Azevedo, que é seu artilheiro da competição, seu principal jogador, acho que ele errou. Mas assim, nada justifica depois do jogo você mandar o treinador embora. Enfim, o Fábio Azevedo, o artilheiro da competição, 12 gols, saiu e não fez gols. O Gustavo Índio marcou, foi seu 7º, o Gustavo tem 12, você vê a diferença, né? O Marcos Paulo do Taquaritinga tem 10, não marcou, e o Daniel do União Barbarense tem 7, também não marcou. Enfim, Nacional 3, São Caetano 0. São Caetano vai anunciar aí nos próximos dias, eu vou colocar no nosso blog do Futebol Caipira, o blog está até aqui no meu computador, assim que sair o novo treinador, todas as situações eu coloco, mas o jogo agora de volta vai ser lá no Anacleto, em São Caetano, no próximo sábado, às 15 horas. Como ele tem a vantagem de 2 resultados iguais, basta ganhar por 3-0, não é fácil não, né? Se ganhar por 1 ou por 2, o Nacional se classifica, o time do Tuca de Guimarães ficou com uma vantagem espetacular. Aí vamos para o jogo de Araçatuba, que foi às 17 horas. Araçatuba e Taquaritinga. O Taquaritinga também tinha vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Foi um jogo até que equilibrado, mas o Taquaritinga também no finzinho, com o gol do Gabriel Bozolán de pênalti aos 43, fez 1-0 e ampliou a situação. Também no próximo sábado, jogando em casa, em Taquaritinga, empate e derrota por 1 gol de diferença, classifica o Taquaritinga. Para o Araçatuba agora virou vida louca. É 2 ou mais gols de diferença no tempo normal para poder se classificar. 2.896 pessoas, bastante gente lá em Araçatuba, 35.980 de renda, e o Araçatuba ficou numa situação complicada. Primeiro tempo também, poucas chances de gol. Os jogos são muito disputados, aquela coisa de correria, luta, entrega, marcação, mas chance de gols mesmo, o Taquaritinga teve uma com o Luan aos 12 minutos, né? Aí no segundo tempo o jogo ficou um pouquinho mais, e aí o Araçatuba jogando em casa teve uma chance com o Gustavo França, que quase marcou numa cobrança de escanteio, depois o Pablo de cabeça também quase marcou. Aí o Giovani cruzou uma bola que foi desviada e quase foi um gol contra a favor do Taquaritinga, quase o contra. E aí ficou aquela coisa de um pouco lá, um pouco cá, sem tantas jogadas contundentes, sem tantas finalizações perigosas, até que o Pedro Matra fez um pênalti no Giovani já no finalzinho do jogo, já tinha mais de 40 minutos, aos 43 o Gabriel Bozolán fez 1-0. O Araçatuba perdeu com o Henrique, Judá depois Rian, Pablo depois Esna, André Adial, Gustavo Cristo, Caio Bahia, Moisés, Mateuzinho, depois o Gustavo França, Thalisson, depois o Pedro Matá, que fez o pênalti, Luan Carioca. Wallace Lemos é o treinador. O CAT Taquaritinga, Clube Atlético Taquaritinga, venceu com João Lazari, Fabinho, depois João, Sergipe, Pedrão, João Pedro, depois Matheus Fernando, Giovani, Lucas Góes, depois o Biel,
e o Gabriel Bozolán. Luan, John, depois João Felipe, Marcos Paulo, depois o Eric, Diego Souza é o técnico, 1-0, próximo sábado em Taquaritinga, pode até perder por um gol de diferença, que o Taquaritinga também abriu boa vantagem. E finalizando o jogo da noite ontem, Paulista e Joseense. Quero destacar que o Danilo Ricardo Salgado foi o árbitro, que para mim o primeiro gol do Paulista foi uma falta clara no Luan, goleiro do Joseense. E depois eu quero destacar também o auxiliar número 2, o Douglas Borges, que não deu uma falta também, que o cara empurrou o jogador do Joseense, cruzou e saiu o gol do Paulista. Foi a minha interpretação, não sou dono da verdade, né? Eu até vi no Instagram do meu amigo Augusto Ambrogi, treinador do Joseense, os lances, revi os lances, estava assistindo o jogo, ele falou que o Joseense vai fazer um protesto na federação, ele colocou os lances, se você olhar de novo os lances no Instagram do Augusto Ambrogi, você vai ver que para mim foi pelo menos, o primeiro gol para mim foi clamoroso a irregularidade no goleiro. Mas enfim, aquela coisa de critério, eu não sou dono da verdade, mas acho que o Joseense foi prejudicado. Mas vamos lá, jogando em casa 3.156, foi a melhor presença de público dos 4 jogos, 53.820 de renda. O Paulista jogou com Lucas Gomes, o Marola, Fernando, Zé Mendes e Marcos Vinícius, depois Vitinho, Lucas Silva, Chorão, depois Henrique e João Choco, Filipinho, depois Arilton, Vitor Hugo, depois Kadir, Christopher, depois Ivamar, técnico Fausto Dias. O Joseense do meu amigo Augusto Ambrogi, Luan, Lucas Lima, Jorge, Lúcio, Kevin, depois o Tempestade, que tempestade, hein? Cliver, depois o Guilherme, Bruno, depois o Gameiro e Diogo, Lucas Perninha, depois o Vitinho, Iago, depois o Vitor e o Emanuel. Técnico Augusto Ambrógio, o Lucas Perninha fez 1-0 no final do primeiro tempo, comecinho do segundo tempo o Iago fez 2-0 para o Joseense, aí o Zé Mendes numa cobrança de falta que para mim fizeram falta no goleiro, mas enfim, não deu nada, descontou os 13, e o Christopher de costa recebeu a bola, fez um bonito gol, embora eu achei que no origem da rodada foi falta, mas enfim, o Christopher empatou aos 20 e o jogo foi muito legal, muito disputado. Achei que fez um partidaço o Joseense diante do forte time do Paulista, que agora é SAF, vem de um título na Bezinha, correndo atrás do seu segundo título. Enfim, com 8 minutos de jogo teve um gol para o Joseense, que o Joseense também, esse eu fiquei meio em dúvida, né? Não tem imagem clara, mas o Joseense reclamou que esse gol foi incorreto, a marcação do árbitro, que o gol era legal, fiquei em dúvida, mas enfim, de qualquer maneira o Joseense teve esse gol anulado, jogo muito disputado, as chances lá e cá e tal, até que no final do primeiro tempo, após uma cobrança de falta que a bola bate na trave, o Lucas Perninha de cabeça faz 1-0 para o Joseense, que vai para o intervalo ganhando por 1-0. Veio o segundo tempo, o Emanuel deu um passe para o Iago, que fez 2-0 com 6 minutos. Rapaz, essa vantagem estava espetacular, hein? O Paulista ia ter que ganhar por 3-0. E aí o Paulista, aos 13, nessa cobrança de falta do Vitor Hugo, o árbitro parece que deu gol para o Zé Mendes, enfim, de qualquer forma, vocês vão ver. A cobrança de falta, o goleiro sai socando, o jogador do Paulista atropela com ele, a bola entra direto e deram o gol para o Zé Mendes, 2-1 aos 13. Depois o Emanuel quase fez o terceiro gol de cobertura, um golaço, quase ele fez, aquela coisa de quem não faz, toma. O Christopher recebeu da direita, num lance que eu achei que empurraram o jogador do Joseense, e aí o jogador cruzou, o Christopher ajeitou com categoria e tal, e bateu. Um belo gol do Christopher, aos 20 empatou. A partir daí o jogo ficou meio maluco, lá e cá. Achei que o Joseense, até por se sentir injustiçado e tal, ia ficar nervoso, mas não, colocou a bola no chão. O Iago deu um passe para o Lucas Lima e quase que ele faz o terceiro do Joseense. O Lucas Gomes fez uma defesa fantástica e depois, aos 40, de novo, o Emanuel exigiu uma grande defesa do goleiro do Paulista. Esse foi, sem dúvida, o jogo mais disputado dessa Série A4, dessas quartas de final, desses jogos de ida. 2-2, agora em Taubaté, sábado que vem, 3 da tarde,
novo empate e o Joseense se classifica. O Paulista terá que vencer fora de casa para poder se classificar. Certo? Só recapitulando então, Colorado Caieiras e União Barbarense, 1-0 para União Barbarense, que agora vai jogar domingo, 10 horas da manhã em Santa Bárbara. O empate basta. Pode até perder por um gol de diferença. E sábado, os 3 jogos às 3 da tarde, no próximo sábado. São Caetano e Nacional. São Caetano tem que ganhar de 3 ou mais gols de diferença para se classificar. O resto tudo é do Nacional. Taquaritinga e Araçatuba. O Araçatuba precisa ganhar de 2 gols de diferença para se classificar. O resto tudo é do Taquaritinga. E Paulista e Joseense. Novo empate é do Joseense. O Paulista precisa ganhar para se classificar. Esses 3 últimos jogos são sábado às 3 horas. Eu vou acompanhar tudo isso e no próximo domingo eu trago todos os detalhes dos semifinalistas da Série A4 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!